fenol é um dos peelings médio profundos. Só que esse peeling médio profundo de fenol tem aqueles antigos de muito tempo atrás, que desde Gordon e Baker, década de 70, que lançaram, que era sem cirúrgico, porque doía um pouco, tem algumas alterações do coração, renal, então assim faz sem cirúrgico. Só que demora 6 meses para recuperar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje eu conto aqui com a presença da médica Gisele Siqueira, que é uma professora da pós-graduação médica da Faculdade São Leopoldo Mandic, para falar sobre o peeling de fenol, esse procedimento que muitas mulheres e homens também realizam aí para fazer um rejuvenescimento da sua pele. Não é isso, Gisele? Muito obrigado por você estar aqui conosco para falar sobre esse tema. É um prazer, fico muito feliz como dermatologista estar aqui, como professora da pós de vocês, que é muito boa. E queria falar um pouquinho desse peeling de fenol que está na moda, né, gente? Vocês veem muito isso no Instagram, então vocês me perguntam bastante. Só fazendo uma introdução, o que são os peelings? Porque às vezes a gente não... é muito procedimento e a gente não lembra. O peeling ele vai ser ativos químicos que vão penetrar mais profundamente ou mais superficialmente na nossa pele para ter um efeito. Então pode ser para melhorar a espinha, cravo, para descamar, para mancha. Então aqueles peelings que vocês conhecem, aquele de retinóico que descama, alguém já fez ou você já fez, são os superficiais, né? Que são antigos, que desde a época de Cleópatra já usava com leite azedo, ácido lático. Então assim, isso é muito difundido e hoje a gente consegue fazer eles artificialmente, né? E a gente consegue ter um resultado legal. Se a gente quiser melhorar alguma coisa mais profunda na nossa pele, o que é mais profundo? Sabe aquela ruga da braveza? Sabe aquela flacidez de pálpebra? Aquela pelanca, né? Aquela flacidez que depois dos 35 começa a ter, ruguinhas ao redor da boca, aquela cicatriz de acne funda? Não dá para ser só um superficial. Por quê? Porque a gente não vai conseguir chegar até onde está realmente esse problema na pele, né? Que é mais profundamente. Então, a gente pode lançar a mão dos peelings médio profundos. Então, o fenol é um dos peelings médio profundos. Só que esse peeling médio profundo de fenol tem aqueles antigos de muito tempo atrás, que desde Gordon e Baker, década de 70, que lançaram, que era sem cirúrgico, porque doía um pouco, tem algumas alterações do coração, renal, então assim faz sem cirúrgico. Só que demora 6 meses para recuperar. Então, hoje em dia, o que a gente vê? A população não quer mais ficar 6 meses para recuperar. Então, eles fizeram, né, peelings atenuados. Então, tem os fenóis atenuados. Ainda existe esses, tá, de centro cirúrgico, mas não são os mais usados. E, além de ser valores altos, né, preço de uma cirurgia plástica, a gente tem esses atenuados, porque o paciente quer o quê? Vir um dia, ficar uma semana, uma casquinha, não precisa ficar crosta, né? Pode ser um pouco mais fina. E aí a gente consegue um resultado bem legal. E é esse que a gente vai acabar falando que é o mais feito, né, hoje em dia. Legal. E como que é esse procedimento, então? Explica pra gente o procedimento do fenol que você mencionou. E isso é super importante. Isso é super importante. O que a gente tem que fazer? Como ele é um pouquinho mais profundo, então a gente vai ser um pouco mais agressivo que um peeling superficial. O que é importante quando você for buscar o seu profissional e você entender isso? Tem que preparar essa pele com cremes, com clareadores, com ácido, 30 dias antes. Para quê? Para essa pele aguentar esse susto, entre aspas, que pode até dar mancha depois, dar cicatriz. Então a gente tem que preparar com um profissional habilitado, né? Não são esses cursos aí que o pessoal faz no YouTube, são realmente habilitados para fazer isso, para a gente poder fazer no dia da aplicação. O que é interessante? A gente tem muito medo, o paciente pergunta muito, né? Ai, doutora, vai doer? Como é que vai ser? Não é um procedimento, assim, ele é até anestésico, tá? Tanto que era usado desde a Primeira Guerra Mundial, aí usaram bastante, ele tem uma função anestésica. Só que o que acontece? Não é nem a dor em si, porque a gente tem procedimentos que doem mais, né? Laser ablativo e tal. Ele é o quê? Quando a gente aplica na pele, vamos supor que eu tô fazendo aqui para minha flacidez de pálpebra, para minha cicatriz, ele dá uma ardida, então vai durar uns 10 segundos, 20 segundos, e depois para de arder. O problema não é na hora, o problema vai ser o quê? O pós,
ele demora mais esse período de recuperação da pele. Então, a gente tem que avisar o paciente que ele vai ficar dias, dependendo se for mais profundo, porque tem vários subtipos de fenol atenuado também. Pode ser mais profundo ou mais superficial. Então, se for mais profundo, for mais passadas, for mais forte, são mais dias. Então, a crosta poderia ser fininha, uma casquinha fina, vai ser uma crosta um pouquinho mais grossa, vai ficar 2, 3 dias. Primeiro vai ficar vermelho 24, 48 horas. Então, a crosta não é na hora. Depois vai aparecer a crosta perto do terceiro dia. Essa crosta vai durar 2, 3 dias ou às vezes uma semana, depende o quanto tem de indicação e o quão potente foi. E aí você não pode arrancar essa crosta. Qual é o nosso grande problema? O paciente quer arrancar logo essa crosta. Gente, lembra daquela casquinha do joelho quando a gente era criança? A gente queria arrancar. O que acontecia quando a gente arrancava a casquinha do joelho? Ela formava outra, mas uma outra não tão bem formada, ficava mais vermelha mais tempo, ficava feia. Então, assim, a gente tem que deixar mais tempo. E aí vem o outro cuidado do profissional. Tem um tratamento pós, então mais 30, 60 dias com outros cremes que a gente faz para evitar manchas, evitar que dê problemas mais graves, melhorar a regeneração do tecido. Então, por isso que demora mais tempo. Isso é importante a gente falar. Então, tomar sol, né? Mas isso a gente já está preparando a pele, a gente sabe que tem que usar o protetor. E o resultado vai ser bem interessante. Não é um resultado na hora, embora tenha o resultado do próprio dano químico. Imagina que esses peelings médio profundos são como se fossem queimaduras de segundo grau controladas. Então, a gente vai ter um dano, uma casquinha, uma vermelhidão, que aí você vai ter uma melhora. Depois, o terceiro mês, em geral, é o pico que começa a subir, a melhorar a qualidade da pele. No primeiro mês, você vê uma destruição aguda, então você dá um lift, uma esticadinha, né, nas rugas, mas a gente vai ter uma melhora depois do terceiro, sexto mês. Então, isso é interessante, não é igual uma toxina botulínica, um preenchedor que a gente vai ter já nos primeiros dias o resultado. Então, a gente explicando isso para o paciente, ele consegue entender que é algo que vai ter um ganho muito grande. E por que é um ganho grande, gente? Porque a gente estimula colágeno. Qual que é a grande ideia desse peeling? Olha só, imagina uma estrada que tá toda esburacada. Você tá na estrada, toda esburacada. Adianta passar uma camada de tinta? Não adianta, ela tá esburacada. Então eu falo pro paciente, a gente vai aplainar essa estrada. A gente aplaina, vai formar uma estrada nova, só que em vez de ser por cimento, vai formar, o próprio corpo estimula uma estrada nova, ela fica mais retificada e mais tensa, mais esticadinha. É o efeito lift que a gente quer. Só que em vez de cortar na cirurgia plástica, a gente vai fazer do método químico e não o método físico, que é o corte da cirurgia plástica. E aí você tem uma qualidade de pele melhor. E sabe quanto melhor? Com os injetáveis, né? Você já deve ter ouvido falar que tem os procedimentos injetáveis, né? Hidroxapatita, polilágico, que melhora 1, 2 anos. O peeling médio profundo, a gente consegue melhorar até 5 anos de produção de colágeno. Só que a gente tem esse downtime, essa demora na melhora da pele, aí uma semana, 2, arrancou a casquinha antes, fica um vermelhidão mais um mês, né? Se a gente fizer também mais profundo, depende do peeling, aí precisa de um exame de sangue. Se a gente fizer os atenuados mais leves, não precisa. Então, a gente vai adequar muito, né, com o perfil do paciente, o que ele quer, o que ele pode, não é todo mundo mais que pode ficar muitos dias vermelho, né? Nossa, É isso, uma, gente. uma super aula já que você nos deu aí. Quais são as indicações para os pacientes fazerem o peeling fenol? Ó, as principais são isso, é tudo que a gente quiser esticar. Então, o fenol vai ser esticar. Diferente do que a gente faz, sabe aquelas manchas de que o pessoal fala mancha senil? É de sol, né? Que a gente tem em mão e a gente destrói, é com outro peeling que é com ATA. Muito paciente pergunta isso. Esse aqui só destrói, não estica. O fenol, ele vai esticar. Então, você tem flacidez na pálpebra, ruga funda, ruga na testa, que às vezes só a toxina botulínica não resolve, porque já tá funda, já teve fratura da derme. Aquele pé de galinha que já tem em repouso. Gente, olha no espelho. Olha no espelho e vê. Em repouso, quer dizer, sem mexer,
Tá com marca já? Então, você vai precisar de alguma coisa extra toxina botulínica. Você vai precisar, por exemplo, de um peeling de fenol atenuado ou um laser ablativo, né? Cirurgia plástica, gente, é mais agressiva, não é para fazer jovem, né? Então, a gente pode ter outras opções. Aquela ruguinha código de barra, né? Vai fazer biquinho, tá cheio de código de barra, também ajuda bem. Aquela flacidez, né? Toda marcada, aquelas rugas de dormir, que fica funda e a gente não consegue tirar. Então, assim, isso é muito interessante para o rosto, tá? É basicamente rosto. Pescoço, colo e mão, a gente não faz o peeling de fenol. Sabe por quê? A gente tem mais risco de cicatriz, não tem tanta unidade pelo sebáceo, a glândula sebácea, o pelo para ajudar a regenerar. É de lá que vem essa regeneração. Por isso que tem gente que faz, e infelizmente a gente pega muito isso, né, de outros profissionais no consultório. Faz, começa e faz cicatriz. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa também, qualquer procedimento mais agressivo, até um peeling, um laser mais agressivo, se você é um paciente que bronzeia fácil, você vai ter maior risco de mancha no pós, tá? Então, assim, tome muito cuidado. Ah, eu tenho melasma, eu bronzeio fácil. Cuidado, prepare essa pele, né? Prepare depois também o cuidado pós. Isso é muito importante. Se você não preparou 30 dias antes, cuidado, você tem um risco maior. Lembrando, gente, que todo procedimento tem risco. Profissional que chegar para você e falar, olha, não tem risco, é super tranquilo. Não é verdade, tudo tem risco, gente, tudo tem risco. Sair na rua tem risco. Então, assim, a gente tem que realmente evitar o máximo possível. E tá com um profissional que, caso aconteça, né, saiba tratar. Né? Então, acho que isso é o principal. E com isso a gente consegue o método seguro. Resultado e paciente feliz, hein? Ficar muito feliz. Ó, eu tô com 45 anos, eu faço bastante em pálpebra e paciente feliz, hein? Não vou fazer plástica agora não, com É 45 isso aí. não. A gente tem que Olha, cuidar. 45, eu daria uns 30 aí, então veja que está funcionando aí os procedimentos. A gente fala que procedimento, dermato boa, né? Cuida bem da É isso pele, aí. isso aí. E você mencionou ao longo aí da sua fala várias vezes do cuidado pré e do cuidado pós que deve ser feito. O que é exatamente que os pacientes devem fazer pré e pós desse tratamento com fenol? A gente vai basicamente, né? A gente vai usar o protetor solar. Já deveria estar usando, tá? Todo mundo, tá, gente? Criança, meus filhos vão para a escola todo dia passando o protetor solar, tá? Criança é melhor bastão, tá? Porque eles mesmos passam. Você cria um hábito saudável. E aí você já vai estar usando o protetor solar. Né? Você vai fazer o peeling, você vai estar usando o protetor solar. Você vai ter que usar à noite um ácido com clareadores para preparar essa pele. A gente tem que inibir nosso sistema de mancha da pele. Para quê? Para que ele fique dormindo, entre aspas, para a gente fazer um procedimento mais agressivo e ele não assuste e manche mais, né? Porque a nossa pele, ela quer proteger a gente. Por que ela mancha? Ela quer proteger o nosso DNA em cima do nosso núcleo. Então, manchando, ele acha que está ajudando. Só que a gente não quer, né? Pra gente isso não é bonito esteticamente, mas o corpo tá ajudando. A gente fala pro corpo, olha, sossega, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos preparar essa pele também para estimular colágeno. Então, nesse ponto, olha que interessante. Você vai ter dado uma irritada na célula que produz colágeno, que é o fibroblasto. Com isso, vai produzir mais colágeno. Aí sim, a gente precisa de uma ajuda boa. Aí poderia pensar no colágeno via oral. Aí a gente poderia pensar numa alimentação mais rica de proteína. Então, isso vai ser interessante para quê? Para você formar, para você ter matéria-prima para formar colágeno. Porque diferente dos outros procedimentos, você não está injetando alguma coisa lá para fazer volume. Você está estimulando para o seu próprio corpo estimular colágeno. Aí você não come proteína. Aí você, por exemplo, eu tenho muitas questões com vegetariano, vegano, a gente tem que ter uma alimentação melhor, porque senão você não tem matéria-prima, né? De onde o corpo vai tirar isso? Então, orientando o paciente, ele entende. Não vai tomar sol, vai para o Nordeste esse mês antes do peeling? Não. Né? Vai o mês seguinte? Não, também vai esperar, né? Pode fazer no inverno, pode fazer só no inverno, porque eles me perguntam isso, tá? Só no inverno pode fazer? Não, gente, você pode fazer o ano inteiro, porque Brasil, ainda mais esse ano também vai ser outro inverno que não vai ser tão inverno. Brasil sempre vai estar sol. O paciente está em home office, né? Vai estar usando protetor, ok, não tem problema. Né? Dá para fazer também em casa, desde que você não se exponha ao sol. E vai ter os cremes pós, que geralmente a gente coloca o quê? Fatores de crescimento. Pensa, a nossa pele está com uma ferida, entre aspas. Vamos ajudar a regenerar e regenerar bem,
para não formar cicatriz, para não manchar, vamos colocar clareador, vamos colocar hidratante específico, a gente dá um help para isso, a gente tem que ajudar essa pele, né? Ela levou um susto e a gente quer que ela recupere o quê? Mais rápido, recupere bem, né? O paciente também fica menos preocupado. Né? Então, isso que é interessante, esse cuidado. Aí você vai falar com esse paciente todo dia. Né? Eu falo todo dia com meus pacientes de peeling, né? Para ver como é que tá, porque você já vai orientando num dia. Um dia que fez alguma coisa, arrancou a casquinha, sangrou, você já tem que orientar. Então, essa é a orientação. E o paciente sabendo disso, já se prepara em casa. Olha, vai ficar um pouco feio, já avisa a família, porque aí sempre tem alguém, né? A vizinha, nossa, imagina, você fez um peeling, que horror, vai ficar vermelho. Então, assim, você já se prepara, você psicologicamente, todo mundo em casa, não vai ficar com a cara dentro do fogão, não vai ficar com secador de cabelo, com aquele calor em cima. Então, assim, tudo isso é importante para a gente avisar o paciente. Aí ele já se prepara. E eu gosto muito de falar isso para meus alunos, né? O que você avisa antes é orientação. O que você avisa depois é complicação. Então, eu tenho 20 anos de experiência na área, né? Então, assim, você já sabe o que vai acontecer, você já explica isso, né? Eu sou muito organizada, então eu já explico tudo isso para ele, já no antes, no durante, no depois, para o familiar, a gente já explica tudo e dá tudo certo. Maravilha, tudo que você falou agora, você deu uma super aula aí, tanto para os médicos como para quem está, as pessoas que querem fazer, estão procurando mais informações para saber, está explicado porque você é a nossa professora da pós-médica aí com essa excelente aula. E aí eu queria terminar aqui, Gisele, com uma pergunta para vocês. Quem está lá olhando esses procedimentos, né, namorando para tentar fazer, qual é a vantagem ou não sei se a gente pode chamar de vantagem ou a indicação de eu fazer esse fenol ou fazer outros procedimentos. Como é que você, médica, olhando ali aquele paciente, vai falar para ele quais são os leques de procedimentos que ele pode fazer e escolher pelo peeling de fenol? Sim, porque a gente tem muitos procedimentos, né? Falar que um só resolve tudo não é verdade. Falar que só o creme resolve tudo também não é verdade. E o paciente fala assim: ah, não vou fazer nada porque eu vou fazer cirurgia plástica. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Cicatriz de acne, cirurgia não resolve. Ah, eu tô com bigode chinês, cirurgia não resolve. Né? Ruga funda, cirurgia não resolve. Flacidez de pálpebra, pode resolver. Mas olha, uma coisa importante, o melhor procedimento, né, pensando em laser ablativo também para pálpebra, principalmente inferior, é o peeling médio profundo. Por quê? Vocês já viram, cirurgia plástica é a segunda região mais difícil do rosto para fazer. Primeira, qual que é, gente? Nariz. Nariz, você vai fazer cirurgia plástica, tem que ser especialista em nariz. Pálpebra, tem que ser alguém especialista em pálpebra, tá? Então, assim, aqui às vezes fica um pouquinho engruvinhado quando você faz, aí tira a pele. É para durar uns 5 anos a cirurgia, mas aí o pessoal faz um pouquinho para menos, para não ficar esticado, para fechar o olho, aí dura 2 anos. E você, a gente tá muito jovem. Eu falei para vocês, eu vou fazer um 45, uma blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra, daqui 2 anos eu tenho que fazer de novo, daqui a pouco já começa a dar mais cicatrizes, começa a engruvinhar aqui, quando você vai sorrir, fica uma marca, às vezes aqui. Pálpebra superior ainda consegue, mas assim, com 20 anos vai fazer uma cirurgia de pálpebra. E tem gente que tem esse problema, às vezes é genético, tem uma flacidez maior. Então, assim, tá funda, vai fazer sua toxina botulínica e tá com marca em repouso, não vai resolver só a toxina. Então, é uma indicação do peeling. E pode ser um peeling de fenol atenuado. Pode ser também um laser ablativo? Poderia ser. Agora, o laser ablativo pode fazer em olho? Não pode. Tá? Então, a gente só pode fazer aqui na região do osso, da órbita, tá? A gente não pode chegar perto dos cílios. O peeling de fenol pode? Pode. Então, a gente vai ficar o quê? Entre um peeling de fenol e uma cirurgia plástica. Quer fazer uma cirurgia? Quer fazer uma anestesia? Mas você é jovem, vai fazer a cada 5 anos, né? Então, a gente tem procedimentos para jogar mais para frente. Qual que é a ideia hoje? É jogar para frente uma cirurgia plástica. Vai chegar uma hora, é tanta flacidez, é tanta pelanca que a gente vai ter que fazer. Mas com 60 e pouco. Minha mãe, ó, minha mãe já é mais velha, tem 75 anos. Ela fez com 45 a primeira cirurgia plástica. Eu vou fazer agora uma cirurgia plástica? Eu não vou. Temos outros tratamentos, a gente está prevenindo desde cedo. A geração dos meus filhos vão conseguir ter uma pele ainda melhor, espero, que é isso que a gente está fazendo. Então, assim, vamos lançar mão de outros procedimentos menos invasivos. Claro que, assim, com bons profissionais, com cuidados.
para a gente ter um resultado até mais natural. Eu realmente, eu acho feio essas coisas que a gente vê, né, no Instagram, exagerado, né? Essas coisas, só uma observação, tá? Instagram, antes e depois de pirindifenol, é esse pirindifenol profundo, tá? Pra gente ter uma transformação e a pessoa renascer das cinzas, é porque foi muito potente. Então ela ficou meses assim. Não é o que as pessoas vão fazer. E é só a gente que é mais clarinha, tá? Que não bronzeia tanto. Então, assim, cuidado com o que a gente vê na internet. Tá? Então, com isso, a gente consegue ver o quê? A gente consegue fazer os procedimentos, o peeling, por exemplo, e dar um resultado mais natural. Então, por isso, então, tem as suas indicações específicas, assim como a toxina tem indicação, como o preenchedor tem indicação, mas são basicamente essas indicações principais. Maravilha, Gisele. Foi uma excelente aula aí para todos nós aqui. Gisele Siqueira, médica, dermatologista, falando aqui sobre o peeling de fenol e dando várias explicações do cuidado da pele. Gisele, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Mandicast, dividindo o seu conhecimento. Que ótimo, obrigada a vocês. Se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal da Sonopod do Mandic para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Até a próxima!